Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Humana Ideia, o humano fazendo a diferença aqui na tela da Band+, humano no espectro do protagon grego, aquele que não esmorece diante das adversidades, não é o principal, o que mais aparece, o que tem mais isso, tem mais aquilo, não, é o humano na sua essência, sendo o protagonista da vida, do tempo e das coisas. E hoje, gente, uma pauta especial, um dia assim que eu tô super emocionado, porque falar das belezas da vida, de poesia, de arte, com ela, Valéria Skornaenk, ela que é artista visual, gente, tem um trabalho tão bonito, de tanta essencialidade. Valéria, que alegria recebê-la aqui no Humana Ideia. Eu que agradeço, o convite vai ser muito bom. Não tenha conversar. dúvida, só os bastidores já foi assim super poético, super sensacional, porque o Humana Ideia, a gente foi pensando o programa com essas pautas, daquilo que revela a nossa capacidade enquanto humanos, né, de ser afetuosos, amorosos, resgatar valores tão especiais de outrora, né, Valéria, como a bondade, a solidariedade, sair desse espectro da degladiação, da competição, de um querer ser melhor que o outro. Então, ter você aqui, pra mim, é um alento. Eu tenho certeza que quem tá assistindo a gente aqui, as pessoas que acompanham o nosso programa aqui na Band+, é um público bem qualificado, é um povo bonito, e a sua arte diz muito sobre isso. Eu queria que eu te começasse perguntando uma pergunta que eu acho que pra você é fácil, mas que a pergunta, como disse Sócrates, sempre nos traz algo mais. O que é a arte pra você? Eu acho que essa é uma boa pergunta, eu não tenho resposta, mas eu vou dizer que a arte, para mim, é a própria vida, né? Eu acho que eu acho que a gente pensar um pouco a questão de como é que a gente é atravessado por todas as coisas da nossa vida, é o que para mim significa a arte, né? Sim. Então, muito mais do que ter um produto feito, uma exposição feita, é essa capacidade de criação do homem, né? Essa capacidade da criação da própria existência, não exatamente só de coisas que a gente faz como produto, como processos artísticos, mas da forma como a gente está no mundo, né? Então, Sim. acho que para mim a arte é um pouco... Mas isso é lindo. E assim, essa ideia. essa última expressão sua, pra mim, soa tão poético, né? Esse estar no mundo. Como você está no mundo, né? Então, assim, tem gente que tem um existir, uma potência de existir, sempre preocupado com o que o mundo aparente vai achar. Então, para me enquadrar este mundo aparente, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, eu tenho que ter isto, eu tenho que ter aquilo. E não é disso que nós vamos se propor a falar aqui hoje, né, Valéria? Nós vamos falar das coisas que... mas é muito abstrato, não tem problema. É as coisas que dão sentido. A sua arte, por exemplo, é uma arte que mistura essencialidade com as coisas simples da vida. Ver beleza numa rosa, ver beleza numa flor, ver beleza na natureza. E quantas belezas há ao nosso redor, né? E a gente fica tão cenaricamente preso, aprisionado a esse mundo, às vezes cinzento, que não nos deixa respirar o que nós somos, né? Você se propõe a isso, a sua arte é isso, né? A minha arte é isso, né? Eu acho que, para mim, é a forma como eu vivo, com certeza, a relação que eu vou criando com as pessoas, com os seres humanos e não humanos, porque eu acho que o meu trabalho também tem essa ideia de pensar plantas, rios, pedras como companheiros, né, de diálogo. Eu acho que essa é uma boa forma de falar, porque a gente vê muito a natureza ser pensada como recurso, né? E a minha ideia é a gente olhar para essa natureza como somos nós. Sim, né? Perfeito. Então, esses seres não humanos são meus companheiros de projetos sempre, né? Sim. Então, acho que esse é um ponto, assim, para mim, importante. E acho que a questão da gente estar presente em todas as relações e na forma de olhar o mundo de forma delicada, de forma poética, Verdade. pensando um pouco mais também nas questões que são... subjetivas também, subjetivas, né? exatamente desse lugar Sim. da subjetividade. Não né? o belo só na estética, do que é bonito, não é segundo os critérios, né, definidos pelo mundo, mas o belo na sua essência, né?
E quanta beleza há, né, Valéria? Por que a gente perde tanto tempo se degladiando, apontando o dedo, julgando? Com certeza. É uma coisa horrorosa, sabe? Esses dias eu fui para um debate com jovens universitários, né? E fiquei muito feliz pelo convite, que gostaram da minha fala e tal, e me fizeram a proposta de fazer uma roda de conversa com eles. E nós falamos muito sobre isso, né? Porque a temporalidade ela é tão curta, né, Valéria? A gente perde tanto tempo com bobagem, né? Com coisas que não são mais do humano. São, assim, é uma agressão ao humano. Eu acho que a arte tem esse poder, né? De nos trazer de volta, né? Eu acho que é sensibilizar, né? As pessoas precisam ser sensibilizadas pelas coisas que são essenciais no mundo, né? E que eu acho que tem a ver daí com a beleza, mas com a possibilidade de criar o afeto entre as pessoas, bons afetos, né? A gente tentar trazer as expressões da natureza e as expressões humanas mais genuínas, né? E mais essenciais para uma plenitude, para uma relação de contemplação do mundo, muito mais do que de fazer e ter. Então, eu acho que existe um pouco essa ideia no meu trabalho, que é a construção de florestas dentro do meu ateliê, nas minhas relações. E pensar floresta tem uma coisa muito bonita, porque a floresta ela é diversa, né? Ela tem um tamanho enorme e uma diversidade incrível, né? Então, aí, quando você pensa floresta, você pensa que você acolhe todos os tipos de vida, né? E é maravilhoso a gente pensar, né? Maravilhoso. Assim, eu tenho alguém, né, pode... Não nosso público, porque o nosso público é muito qualificado, mas alguém que possa ouvir uma conversa dela, esse papo zen. Não, gente, não é isso. Nós estamos falando daquilo que é possível. É possível viver assim. É possível respeitar a diversidade. É possível respeitar a opinião do outro. É possível respeitar a cor da pele do outro. É possível respeitar a religião do outro. É possível se ver no outro. Claro, né? com É sobre certeza, isso, não estou falando de coisa de outro mundo. Né? E quando você se propõe, através da arte, mostrar essa sensibilidade, né? É um chamamento. Eu me sinto agora diante de você, com essa tranquilidade de alma que você tem, como diriam os gregos, essa patéia bonita que a Valéria tem, né? Eu me sinto também provocado de repensar os meus cotidianos também, de resgatar belezas, significados, sentidos, sensibilidades que o mundo aí fora vai nos tirando, né, Valéria? E eu acho que é uma escolha a forma como a gente faz as coisas, porque a gente pode fazer muitas coisas de um jeito atropelado, mas a gente pode fazer muitas coisas de forma calma, ordenada, tranquila, observando, coisa linda. Percebendo, né, as nuances do mundo. E sendo o que somos. Pessoal, nós vamos para um rápido intervalo, viu, Valéria? Não quero atrapalhar aqui, porque eu quero só te ouvir, fazer uma vigília poética, artística com você. Uma ideia, humano fazendo a diferença aqui na tela da Band. Volta já. Humanideia. Voltamos já. Humanideia, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humanideia, humano fazendo a diferença aqui na tela da Band+. Gente, nessa pauta tão gostosa, quem está acompanhando o programa desde o início, nós falamos de tantas belezas da vida, através da arte, da poesia, que nos proporciona como humanos, né? Nossa capacidade de raciocinar, mas também de ter amorosidade, generosidade com ela. Valéria Skornaenk, ela que é artista visual, com uma pauta tão bonita. Ô Valéria, a gente terminou o bloco anterior falando sobre essas essencialidades, né? Eu tô aqui com 2 livros seus. Vamos começar falando desse aqui? Só pelo título, né? Que é maravilhoso, ó. Já daria aqui uma pauta de prosa filosófica, poética. Tudo se refaz. Um livro bonito. Olha, gente, tem até aqui, eu vi a Rosa, que você fala, que você se propõe. Foi na pandemia isso, né? Foi na pandemia. Conta pandemia. um pouquinho do livro para nós. Conta um pouquinho. Esse livro, ele Deixa eu mostrar para as pessoas daqui. Ó. Partiu de uma experiência de acompanhar um buquê de flores que eu recebi da minha irmã na pandemia. E eu resolvi acompanhar esse buquê de flores até que ele se desfizesse completamente. Então, eu fui desenhando, fotografando, escrevendo, tentando me relacionar com o buquê e com os fragmentos dele ao longo do tempo.
e fiz uma coleção de muitas imagens, né? E aí a gente resolveu começar esse livro, né? Tem a curadoria da Fabiana Bruno, né? Que é uma especialista em imagens e fotografias, e a gente pensou em começar pelos vestígios, porque a ideia era a gente dizer a importância das coisas quando elas não estão mais na sua forma original. Assim, Então, nossa, isso é muito demais, né? e você entender que aquilo sim. que é o pozinho que está na Sim. mesa do ateliê, ou que são os fragmentos dos galhos, né, Sim. das plantas, ou as pétalas, depois que elas já se soltaram da flor, né, elas não deixam de ter a importância, né, elas continuam sendo Sim. a própria flor, e mesmo quando aquele buquê não está mais lá, ele continua sendo. Não há dúvida. O buquê e a história e a Sim. memória e todo esse pensamento. Então, esse livro fala um pouco dessa ideia dos ciclos, né? A primeira parte do livro dos vestígios, né? Desse buquê, e a segunda parte do livro é como se eles reexistissem no cosmos. Nossa, Então, que daí coisa a gente linda. vê as Da imagens potência de cores, né? dessas imagens invertidas, como Sim. se a gente Vou olhasse mostrar aqui. para cima. Sim, sim. E tem uma coisa muito bonita Olha que que eu bonito. até não falei ainda para Sim. você, que ele tem uma dobra, né? Uma dobra francesa. Então, porque a ideia é que aqui, ó, essa parte do livro, a primeira parte, ela é... Deixa eu pôr aqui, ó. Ela é Sim. escura dentro. E a segunda parte é clara. Então, ele tem uma ideia também de ciclo, não só um ciclo que se repete, que daqui volta para o começo, mas também o ciclo Que é o ciclo da vida, dentro e fora, do escuro que e coisa do claro, linda. né? Sim, sim. Eu acho que é muito essa ideia de É bem- pensar como é que as coisas se refazem no Sim. mundo, né? É uma cosmovisão, né? Bem bonita, né? Porque quando você falou há pouco sobre, assim, às vezes a gente, quando a coisa perde a forma, é que a gente passa a dar valor, né? E isso vale muito para uma reflexão de vida, né? O que você tem hoje aí na sua vida, que você não está percebendo mais, mas tem tanta potência e tanto valor, daqui a um tempo pode não existir mais, né? Igual eu sempre falo aqui, Valéria, as pessoas que acompanham uma ideia e acompanham meu trabalho. Estou emocionado, tá? Com a sua fala. Eu gosto dos emocionados, eu sou um emocionado. Sim. Mas assim, a minha avó, ela sempre dizia para mim assim, filho, a roupa de marca não vai valer, você vai ver, daqui a pouco vira traça, o carro vira traça, um pouco bíblico isso, né? Tudo vira traça, tudo vira sucata, mas os bons afetos, os bons sentimentos, o que você faz com que o outro sinta de acolhida, de presença. Minha avó falava essas palavras, eu não estou dando palavra a ela. Semi-analfabeta, lindo, mal né? sabia falar, mal sabia escrever, mas com tanta potência de essencialidade. E você falando isso, minha avó já não está mais nesse mundo, mas continua no meu mundo, mas eu a vejo. Eu a vejo em diversas formas. Eu acho que é isso, né? Claro, A claro. arte traz essa sensibilidade, né, Valéria? E acho também que a gente carrega, né? A gente carrega essas pessoas. Eu falo que tem uma coisa muito bonita da gente pensar, é quantas pessoas a gente carrega na nossa vida, né? A gente não faz nada sozinho. Nada sozinho. A gente faz muito a partir da relação com o outro, de todas as pessoas que vieram antes da gente, abrindo os caminhos, descobrindo coisas, os saberes originários. A gente vem carregando todas essas coisas também para a nossa vida, né? E eu acho que quando a gente se dá conta disso, a gente é capaz de olhar para essa fala, por exemplo, da sua avó, entender a potência dessas pessoas na nossa vida, né? A delicadeza com que as palavras perduram, né? Então, Sim, quanto tempo permanecem, né? aquilo permaneceu em você e aí é ativado quando alguém conta uma história. Nossa, o tempo ou quando todo. é muito Da lindo memória que isso, ama, né? É muito lindo. É uma anamnese social, talvez até espiritual, que passa por uma rememoração do ser. Que lindo. Eu me né? vejo isso o tempo todo. É no bença mãe, bença avó, refrigera a alma, sabe assim? Quando eu ouço alguma coisa. Esses dias um amigo falou assim, nós estávamos andando por ali na São Paulo, na Vida Paulista, e tem aquelas placas e tem que você passa por baixo.
Falou, não passa aí não, porque a minha avó dizia que se passar por aí dá azar. Eu lembrei da minha. Até esse realismo mágico de Gabriel Garcia Marques, né? Que trata isso. Então essa abstração é bonita, né, Valéria? Esse livro aqui, vamos falar dele. O tio também é maravilhoso. Agora eu ouço os sabiás. Que coisa mais linda isso. Como é que foi o processo criativo disso? Esse livro, ele surgiu, ele é um diário, né, da experiência que eu tive numa residência artística em Igatu, uma cidade da Chapada Diamantina, Sim, na Bahia. Já estive lá. Né? Assim, Vilarejo pequenininho, né? Muito especial, né? E lá em Igatu eu tive essa experiência de estar com as pessoas do vilarejo, com as plantas, com as águas, com as pedras e me aproximando um pouco. Eu sempre procuro ir para lugares onde eu posso me sensibilizar com a vida, com todas as formas de vida, não só as humanas, as não humanas também, mas onde eu possa também entender outras formas de vida, como as pessoas se relacionam, como que elas vivem numa cidade tão pequena. Uma das coisas que me chamou mais atenção em Igatu é que não tem uma farmácia, por exemplo. Olha. Sabe? Isso é sintomático, gente. Tem uma horta com as coisas que são plantadas pela dona Tuninha e que são a farmácia, sabe? A horta é a farmácia da cidade. E é um modo de ser, de estar, né? E é tão lindo, né? gente, a gente perceber, bonito. Assim, como a gente é curado o tempo todo pelas plantas, né? Sim. E de diversas formas, não só a floresta que se mantém em pé e que mantém a gente vivo, mas essas outras formas que também. Faz a gente respirar, né? Exatamente. Os jardins, né? Os jardins são muito. Jardim, sabia? É lindo. A palavra né? jardim, assim, eu sou poeta, você sabe. Eu a uso tanto, sabia? Eu acho que tem tanto significado. Mas olha, não saiam daí. Essa conversa boa, poética, cheia de entusiasmo com ela, Valéria Skornaenk, aqui no Humanideia. Volta já. Humanideia. Voltamos já. Humanideia, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humanideia, o humano fazendo a diferença aqui na tela da Band Mais e nessa conversa boa, gente. Eu tô tão emocionado com ela que é artista visual, poetisa também, já põe isso nas suas credenciais. Assim. Você é uma poetisa a vida através da sua arte. Valéria Skornaenk, ela que tem um trabalho lindo, gente, essas duas obras que ela já mostrou aqui no bloco anterior. Como faz para as pessoas acharem esses livros, Valéria? O fotolivro, Tudo Se Refaz, esse daí, ele é uma publicação da editora Fotô. Então, daí tem no site fotoeditorial.com. Perfeito. Né? E esse outro livro aqui, Agora Eu Ouço Sabiás, tem na Livraria Candeeiro. Candeeiro, mandar um beijo para eles? Vamos mandar um beijo para Adriana, para o Marcelo, para as meninas da Candeeiro. E esse é um merchan que eu adoro fazer. Sim. Que não precisa pagar nada. Porque a livraria, quem se propõe a ter um trabalho como a Candeeiro faz, é maravilhoso. De valorizar a cultura nacional, a literatura nacional, o autor nacional. Essas belezas que esse mundo vendável. O que vende? Isso vende, não vende. Não, é uma avaliação de alma. Então, Candeeiro, beijo para vocês e quero vocês aqui, no Humanideia. Deu recado já, Valéria? Já deu recado, então, maravilhoso. Acha no Candeeiro, né? Acha na Candeeiro, isso. Tem algum site pra gente divulgar? Suas redes sociais? O meu site, minhas redes sociais, @Valéria Skornaenk, né? O site valeriaskornaenk.com. Perfeito. Né? Então, na acho tela que também. Você encontra... Aí você faz exposição, né? Eu faço exposições, eu faço encontros no meu ateliê para conversas, gosto muito da conversa, né? Aliás, você fala uma coisa que eu acho lindo, você fala assim, Fernando, eu tenho meu ateliê, é uma floresta no meio da selva, no meio de da pedras. Cidade, no meio da cidade. E é mesmo, né? Literalmente, onde fica o ateliê? Fica na frente da Praça Carlos Gomes, naquele edifício central, Itatiaia, bem central, sim. E é um oásis, né? Uma ideia de pensar como é que a gente faz floresta na cidade, como é que a gente cria um campo expandido de contemplação, né? De silêncios, de conversas e de afetos. E nunca foi tão oportuno, né? Assim, e importante a gente ouvir os nossos silêncios, né, Valéria? Com certeza. Essa gritaria, essa histeria do mundo, né? Que o tempo todo nos acomete.
E, assim, sempre numa perspectiva de que nós temos que nos moldar, né? Para ser aceitos, né? E a arte traz isso. A arte nos dá a certeza. E eu não sou muito de... Eu não gosto de ter certezas. Até pela minha condição de filósofo. Mas algumas certezas são tão inegociáveis para mim, como é ver a beleza dessa fala sua. Uma fala que me encanta, uma fala que floresce. Eu já tô com 1000 ideias para escrever, a culpa é sua, viu? Ai, que maravilha, Vou pra você né? de coautora nisso Olha aqui, lá, sim. né? Mas eu vi que um dos traços marcantes da sua obra, da sua arte, é o afeto mesmo, né? É o afeto. Eu acho que tem muito essa questão de, primeiro, eu criar intimidade com as coisas e com as pessoas, né? Eu acho que isso me ajuda a pensar o mundo, sabe? A partir dessa intimidade, a partir desses afetos, da forma de me relacionar. E acho que tem uma coisa muito bonita também, que é como é que a gente pode ficar com as perguntas, sabe? Ficar com as perguntas, com as questões do mundo. Lógico. E aí eu acho que os afetos ajudam, porque a gente não fica o tempo inteiro querendo que as pessoas se encaixem de um jeito ou de outro. A gente está sempre nesse lugar das perguntas. Sim, né? que é bem E importantíssimo, que é né? maravilhoso a gente Maravilhoso. poder encontrar, né? E se e ter- espantar ainda, né? se espantar, com certeza, isso é né? Com as fantástico. coisas. E eu acho que a questão do afeto me trouxe a contemplação. Porque aí você, na relação com as pessoas, você quer se demorar. Eu acho que esse é o eu ponto, de adoro não isso. fazer Vou chorar nada aqui. correndo. Eu escrevi um poema esses Olha lá, dias sobre assim, isso. assim é. Sabe? Eu quero que a noite seja longa, quero demorar-me em mim. É isso, a gente precisa A demorar gente mais na precisa gente, se né? demorar na gente, no outro, na natureza, como é o Sim. projeto do céu, né? Ah, é lindo, acompanhar, vou vou falar Porque dele. ela tem um assim. outro perfil também no Assim. Instagram. Vamos falar para as pessoas É conhecerem? Ó, Valéria, na tela, gente, ó. Valéria Menezes, 1970. Aí você tem um olhar artístico para o céu, Para o né? céu. Eu De resolvi observações, né? acompanhar o céu entre 5h45 e 6h45 da manhã, todos os dias por um ano. Olha. E aí eu fui fotografando esse Que céu. horas? Vamos de novo. Bem cedinho. Já não sei se eu vou ver É esse no céu amanhecer. a essa hora, mas... E hoje Ah. ele estava maravilhoso. Eu imagino, que É, lindo. maravilhoso. E quanta semiologia traz E isso, é né? muito lindo. E tem uma coisa que eu aprendi nesses anos contemplando o céu, que eu acho Sim. que é uma das coisas mais bonitas, sabe? Que é assim, é o quanto a gente contemplar uma coisa tão grandiosa como o céu nos amplia internamente. Então, se a gente está se sentindo oprimido, ou se você abrir uma janela, se você conseguir alcançar a imensidão do céu, você vai ampliar algo dentro de você que você nem sabe o que é, Vai sabe? ver tanta coisa que você acha que é grande, É muito pequenininho, lindo, sabe? né? E coisas que você dá importância que eram tão grandes, quando você olha para essa imensidão, se torna desse tamanhozinho. É Que muito legal. lindo, assim. Que legal. E acho que a gente aprende também com as relações das nuvens, o tipo de nuvem. Então, assim, tudo cabe no céu, né? A coloração, é tão bonito né? Essa as mudança, né? cores. Dia, noite, né? Muito lindo. Olha, caberia né? uma outra Assim, pauta aqui, só ela- pra gente assim, poetizar ela- sobre os sobre o céus céu, e as suas belezas. com certeza. Achar aquele lugar onde o céu beija a terra, que bonito. Assim, lindos isso. horizontes, Lindos né? Que coisa horizontes, linda. Ô, Valéria, a gente está indo já aqui para os finalmente do programa. Com você eu ficaria horas aqui. Horas, só te ouvindo. Primeiro porque eu já disse e vou dizer de novo, não querendo ser redundante, mas só para reiterar, que essa sua simplicidade, a sua forma de ver a arte me encantou demais. Por isso que quando o Fabiano me trouxe a pauta, eu falei, não, tem que trazer urgente a Valéria para cá. Porque a proposta do programa é essa. É a gente... Eu tenho certeza que tem alguém, como eu tô aqui, agora olhando para você, ouvindo essa fala e se revisitando. Eu acho que é isso, ter as perguntas, mas a gente se revisitar também diante da vida, né? Ontem eu conversava com um camarada e o tempo todo gritando, porque ele queria ter razão. E eu sei que parece um pouco clichêzinho, eu não quero ter razão, Valéria. Eu quero ter paz, sabe? Eu não quero mostrar para ninguém que eu sou melhor, que eu sou isso ou aquilo. Eu quero só ter paz. Fazendo arte, escrevendo, fazendo filosofia. E eu me vejo nisso em você. Acho que a gente teve aqui uma sinergia poética. Deixa uma isso palavra mesmo. para as pessoas que estão nos assistindo.
Eu acho que viver no presente, né? Acho que uma das coisas mais importantes na vida é a gente estar atento naquilo que a gente está fazendo, na relação com as pessoas, escolher bem as palavras, sabe? Ser gentil. Ser né? gentil. Eu acho que a vida é muito sobre isso, sabe? que sobre legal. essas relações. Olha, você vai voltar mais vezes? Eu vou, Promete, ó, assim, tem muita prometo. gente aqui de testemunha. Sim. Volte mais vezes para falar dos próximos Obrigada, trabalhos, viu? exposições. Você tem tanta coisa para falar, tanta coisa para falar. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço. Obrigado, gente. Ó, pessoas como a Valéria, para que a gente possa, através do tempo, né, das adversidades, dessa temporalidade, poetizar a vida, né? Quero aqui terminar com você citando, né, Mário Quintana, grande gênio das palavras. Você já disse aqui várias vezes, Mário Quintana é um injustiçado da literatura mundial, porque esse moço que nasceu, morreu lá no Rio Grande do Sul, ele merecia ter sido laureado pelo Prêmio Nobel de Literatura, porque é uma literatura que nos aconchega, nos acolhe, nos abraça. Quando ele diz assim, ó, o que mata um jardim não é o abandono. Não é o abandono. O que mata um jardim é quem passa por ele com indiferença, sendo indiferente. E isso vale para a vida, segundo Mário Quintana, vale para a vida. Você mata o sonho quando você finge não o ver. Para que a gente possa sempre, gente, com pessoas como a Valéria, esperançar dias melhores. Uma ideia aqui na tela da Band, todo sábado às 10 horas da manhã. Espero você.